Eu quero falar com vocês hoje, antes de eu abrir aqui a palavra, a gente poder expor o texto com todo o temor do mundo, obviamente. Eu quero contar a história que eu li do Eugene Peterson, um pastor norte-americano que muito tem me influenciado. Além de pastor, ele também é poeta. Então, isso já faz com que eu me identifique muito com ele. E aí ele conta a história sobre um homem chamado John Muir, que era um explorador, aventureiro, ali das Américas, da América do Norte, estava explorando, e um dia, numa de suas explorações, uma grande tempestade, uma forte tempestade, acaba assolando ali a região onde ele estava hospedado. E aí, nesse dia, curiosamente, ao invés de ir para um chalé que ele tinha como possibilidade ali, entrar naquele chalé, ficar seguro, protegido da tempestade que estava acontecendo lá fora, ele decide que vai ficar fora do chalé, que vai subir no pinheiro mais alto, se agarrar a ele e viver intensamente o que estava acontecendo na região. Não aconselho fazer isso em casa, crianças. O John Muir sobe no pinheiro mais alto, se agarra à árvore no meio da tempestade, enquanto o pinheiro balança, ele vive intensamente o que a tempestade propunha para ele naquele momento. E isso impactou muito a vida do Eugene Peterson e a minha também, sobre como nós devemos lidar com tempestades, ou com a espiritualidade cristã. Existe também no YouTube um vídeo chamado Como Fazer a Vida Valer a Pena, do filósofo Clóvis de Barros, né? Vocês devem conhecer ele. Muito famoso. E aí nesse vídeo ele fala que para a vida valer a pena, você precisa alcançar o apogeu da sua existência, que ali ele coloca dentro do universo da profissão. Se você tem o propósito de vida de se tornar um excelente comunicador e você não cumpre esse propósito de vida, você não atingiu o apogeu da sua experiência nessa vida, portanto, sua vida não valeu a pena. Outro exemplo, se o propósito de sua vida é ser um excelente cientista, por alguma ocasião, talvez por contexto social, geográfico, por distância dos grandes centros, você não consegue se tornar esse cientista, que seria o apogeu da sua existência, a sua vida não vale a pena. O apogeu da semente é se tornar uma árvore frondosa, uma árvore que dá muito fruto. E assim a vida vale a pena. Deixa eu pegar esse microfone aqui. Estou segurando muito embaixo, né? Não é força, é jeito. Tá bom. Então, falando sobre árvore, já falei sobre a árvore frondosa e sobre o pinheiro da primeira história. Vamos continuar falando de árvore, né? Eu sei que está muito pregação de aluno da Federal, mas vamos falar sobre árvore? No final vai estar todo mundo abraçando a árvore, com fé em Deus. Abra sua Bíblia aí em Marcos, por favor, capítulo 11, versículo 12. Aqui existe um episódio de uma árvore muito conhecida, né? Esse episódio é muito conhecido. É a árvore frondosa. É a árvore que Cristo vê de longe, ele se aproxima para comer do fruto e percebe que a árvore não tem fruto. Por muito tempo eu tive dificuldade com esse texto, bem como o texto que segue esse, que é sobre Jesus entrando no templo. Então vamos analisar aqui direitinho para ver se a gente consegue entender o que o texto quer nos dizer nessa passagem aqui. O versículo 12. No dia seguinte, depois de saírem de Betânia, Jesus sentiu fome. Avistando de longe uma figueira com folhas, foi verificar se acharia nela alguma coisa. Aproximando-se, nada achou, senão folhas, pois não era época de figos. Então Jesus disse à figueira: ninguém jamais coma do teu fruto. E seus discípulos ouviram isso. Quando chegaram a Jerusalém, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Ele revirou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não consentia que atravessassem o templo carregando algum utensílio. Ele os ensinava dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações, mas vós a transformastes num antro de assaltantes.
Quando os principais sacerdotes e os escribas ouviram isso, começaram a procurar um modo de matá-lo, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava com o seu ensino. Ao cair da tarde, eles saíram da cidade. Quando passavam na manhã seguinte, viram que a figueira havia secado desde as raízes. Então Pedro, lembrando-se, disse-lhe: Mestre, olha, a figueira que amaldiçoaste secou. Jesus então lhe respondeu: tende fé em Deus, em verdade vos digo que se alguém disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar no coração, mas crê que se fará o que diz, assim lhe será feito. Senhor, eis aqui a tua palavra, que o Senhor nos concedeu, que o Senhor preservou durante séculos e guardou, fiel à tua boca, Senhor, fiel àquilo que o Senhor queria transmitir a nós, e aqui está aberta e exposta para o teu povo. Deus, usa-me, Senhor, com o teu Espírito Santo, para interpretar corretamente as Sagradas Escrituras e de alguma forma colocar, ó Pai, em prática na nossa vida diária, que essa interpretação desague numa vida mais bonita diante de Ti, Senhor, numa vida mais maravilhosa, numa vida mais grata, numa vida mais real e honesta, em nome de Jesus, amém. Por muito tempo eu tive muita dificuldade com esse texto aqui, né? Principalmente a segunda parte dele, quando Cristo entra no templo derrubando tudo, né? Eu acho que até você também em algum momento, talvez. E eu ficava pensando, meu Deus, o que está acontecendo aqui? E algumas pessoas vão dizer que Cristo aqui entrou na carne e derrubou tudo, mas não é por aí não. O versículo 11 tem uma coisa muito importante que a gente deixa passar batido. Ele introduz o que vai acontecer nos próximos versículos. E ele introduz de forma muito bonita. Jesus entrou em Jerusalém e foi ao templo, tendo observado tudo em redor, como já era tarde, foi para Betânia com os 12. Então veja, Cristo não entra no templo derrubando tudo a priori, ele entra no templo, faz uma avaliação, ele observa tudo em redor, mas como já era tarde, foi para Betânia com os 12. Ele podia ter feito o que acontece depois aqui já, mas já era tarde. É interessantíssimo a paciência de Cristo. Rapaz, olha o pessoal dando trabalho, mas eu vou... Está tarde, vou dormir, amanhã eu volto. Pode dormir tranquilo, quando você acordar vai ter surpresa, basicamente. Cristo vai todo pacientemente, dorme, descansa, no outro dia ele vem e esse episódio da figueira precede o que havia de acontecer. No dia seguinte, depois de saírem de Betânia, Jesus sentiu fome. Avistando de longe uma figueira com folhas, foi verificar se acharia nela alguma coisa. Aproximando-se, nada achou, senão folhas, pois não era a época de figos. Então Cristo está numa distância da figueira considerável, uma distância suficiente para ele conseguir identificar que existem folhas na figueira, mas distante o suficiente também para não identificar se havia figos ou não. Aquela figueira está num lugar estratégico, distante. Quem passa pelo caminho fica na dúvida, não é nem tempo de figo, mas aquela figueira está frondosa. Aquela figueira deve estar cheia, olha só, aquela figueira que é abençoada, diferente das outras que não estão em tempo. Aquela figueira, em tempo ou fora de tempo, ela produz fruto. Aquela figueira é diferente. Cristo se aproxima da figueira e o que acontece depois não é um ato de raiva ou rancor por sua fome. Cristo não olha para a figueira, esperando nela achar o fruto e não achando, apenas por causa da fome, ele a amaldiçoa. É muito mais profundo o que está acontecendo aqui. E isso antecipa para a gente o que irá acontecer dentro do templo. Aqui não é sobre fome, aqui não é sobre frustração, aqui é sobre ostentar um produto que você não produz. Cristo vê nessa figueira a alma de alguém que ostenta uma piedade que não existe na prática. Ele vê de longe e por causa do filtro da distância, a figueira muito bem maquiada, aparenta ter uma vida e produzir um fruto que ela não produz. E chegando diante da figueira, ele tem certeza. Agora atribua consciência a essa figueira, imagina as outras figueiras olhando para ela.
identificando de longe, rapaz, aquela figueira que é boa mesmo, ó. Tá todo mundo aqui, rapaz, seco, por causa do que não é o tempo, mas aquela figueira que a gente vê à distância, ela está sempre florida. Parece que ela não passa por dificuldade, parece que ela não entra naquele período de inverno, parece que ela não passa por tristeza. Rapaz, fulano é mais abençoado que eu. Fulano, ele não expele, ele não expõe o que existe de pecaminoso no seu coração. Fulano é piedoso e 100%. Fulano é outro patamar de cristianismo, é outro patamar de cristão. É esse crente que ostenta uma vida que na prática não produz. A figueira, o problema dela não é que ela não alimentava, mas que ela era uma árvore hipócrita. O problema de Cristo nesse episódio é com a hipocrisia. Hipocrisia. E talvez você na sua vida comum, você por vezes pense como Clóvis Barros e você queira viver uma vida excelente, ou pelo menos aparentar uma vida excelente. Viver uma vida que causa inveja nos outros. Viver uma vida que faz o outro duvidar se tem crido certo. Porque fulano não parece escorregar no chão molhado. Fulano é outro patamar de cristão. Fulano, ele é o sábio, que sabe o que falar na hora de falar e calar na hora de calar. Fulano, nele não existe qualquer indício de pecado, qualquer indício de deslize ou desnível. E a gente vê isso pela distância, né? Pelo recorte do Instagram, pelo filtro. A gente coloca um filtro na cara e consegue maquiar a espinha, consegue maquiar o cabelo desgrenhado, o frizz. Até IA o pessoal está colocando na cara agora, para corrigir as falhas. Daqui a pouco ninguém se identifica mais na rua, ninguém se encontra mais. A nossa geração busca ser excelente, ou pelo menos passar uma imagem de excelência que não condiz com a realidade do nosso coração pecaminoso. A gente tem visto cada vez mais pastores para trazer exemplos da sua própria vida como um grande herói no final da história, no final do filme. E poucos pregadores reconhecendo e transmitindo, expressando ao povo que também tem um coração pecaminoso e carece de graça e misericórdia. Então Jesus disse à figueira: ninguém jamais coma do teu fruto. E seus discípulos ouviram isso. Quando chegaram a Jerusalém, Jesus entrou no templo. Não precisava mais avaliar, isso tinha acontecido na noite anterior. Aqui ele já vira tudo, sabendo o que precisava ser feito. Revira a mesa dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não consentia que atravessassem o templo carregando qualquer utensílio. Aqui acontecia a mesma coisa que acontecia no templo da figueira. A mesma coisa. Por muito tempo as pessoas falavam sobre esse versículo aqui, dizendo: não pode vender coisa na igreja, é sobre isso, né? Então não vou poder vender minhas camisas que eu trouxe. Vou vender sim, tá? Você vai lá, compra, abençoa minha vida. Não é sobre isso o texto, não é sobre vender ou comprar. É sobre negociar a sua fé. É sobre negociar o seu coração. A vida que você tem levado diante de Deus. O templo era um espaço onde as pessoas vinham para sacrificar. As pessoas vinham para ali mostrar, ofertar, em devoção, tornando público que carecia e necessitava de misericórdia. Era um lugar para mostrar que precisava de misericórdia. E para mostrar que precisava de misericórdia, você precisava entregar ali o fruto de algo que lhe doeria, não só o bolso, não só o material, mas o coração também. Se você cria algum bicho, meu pai tem um sítiozinho lá e cria 2 bodes, e já criou mais. A minha filha botou o nome do bode de Todinho. Rapaz, mas ele já vendeu e comprou esse bode umas 3 vezes. Que ele vende e se arrepende e compra mais caro. Péssimo negócio. Criou-se um apego pelo bode porque a minha filha de 3 anos colocou o nome no bicho.
Existia um apego aqui, existia um doar de coração, um abrir coração e colocar sobre o altar do Senhor o seu sacrifício, dizendo que eu entrego algo que me dói também, para deixar claro que eu me arrependo e que eu careço de misericórdia. O que acontece aqui é que o fator afetivo havia sido tirado e apenas o valor do ritual da tradição. As pessoas não entendiam mais que havia uma devoção no ritual, mas passou-se a executar de forma tradicionalista. Talvez você esteja vindo para o culto, para uma presbiteriana, para uma igreja reformada, por tradição e não por devoção. Talvez você tenha cumprido a agenda semanal da igreja, domingo, sábado, sexta, quinta, por tradição, não por devoção. E seguido uma vida que parece frondosa, mas que não produz fruto. Cristo não consentia que eles levassem para cima e para baixo os utensílios. Alguns daquela época pegavam o cordeiro, os mais ricos, que podiam comprar o cordeiro maior, mais volumoso, mais bonito, colocava sobre os ombros e saía andando diante do templo, e aquilo era também status. Quem passeava com o maior cordeiro ou novilho nos ombros, dizia algo bem claro para as pessoas: o meu coração está no lugar certo, meu coração é piedoso, eu quero doar o melhor que eu puder, eu quero comprar o mais bonito, o mais vistoso e o mais caro que eu puder, para entregar ao Senhor. E isso afetava, porque pecado afeta não só você, mas toda a sua realidade em volta, claro, aqueles mais necessitados, que não podiam ofertar ao Senhor com tamanha pompa e ostentação. E o pecado faz o que ele sempre faz, ele arruína tudo. O que era devoção vira apenas um ritual tradicional. O que era um momento de contrição vira um lugar de ostentação de piedade. Todos andando como uma árvore frondosa. O ser excelente, o apogeu de si mesmo. Mas a minha fala para você hoje não é tente ser excelente, porque talvez você tenha pensado nisso em algum momento da sua vida. Rapaz, quando eu passar no Enem, eu vou ser feliz. Eu vou entrar na faculdade e vou dar orgulho para meus pais. Depois, quando eu passar e terminar a faculdade e encontrar um bom emprego, eu vou poder dar uma vida mais digna e vou trazer felicidade para os meus pais, uma felicidade para mim. E depois um emprego melhor, e a casa dos sonhos, e tantos outros sonhos, sempre buscando encontrar o apogeu de si, mas nunca é suficiente, não importa o quão excelente seja. A minha fala para você hoje, e a fala do Evangelho, não é busque a excelência, o apogeu de si, mas abrace a mediocridade, abrace a pobreza, abrace a realidade, a verdade de ser quem você é, antes de aparentar ser o que você não é. Porque semelhante à árvore que foi amaldiçoada por apresentar uma vida que não tinha, perdeu qualquer vida possível. Antes, seja o que você é diante de Deus. E da próxima vez que você entrar na igreja, não queira passar por entre os bancos com um cordeiro nas costas ou nos ombros, aparentando uma vida que você não tem. Mas da próxima vez que você entrar, baixe a sua cabeça e deixe claro que é o Cordeiro de Deus quem tem lhe carregado. É o Cordeiro de Deus quem entra por esse salão e dentro dessas paredes, com você nos ombros, mostrando a boa obra que Ele tem feito em você. E ao invés de cumprir um ritual e uma tradição, se colocar diante do Senhor em contrição, porque é isso que é a casa do Senhor. O versículo 17 diz:
E ele os ensinava dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? O que é uma casa de oração? Aliás, o que é uma oração, se não um lugar onde você mais abre o seu coração, onde você mais deixa transparente a sua vulnerabilidade e a sua necessidade diante de um Deus infinitamente maior. Minha gente, deixa eu abrir o coração com vocês. Você tem que ser muito cínico para mentir na oração. Mas você tem que ser muito sem vergonha para mentir na oração. Diante de um Deus que sabe todas as coisas, que lhe conhece no fundo do seu coração, aquilo que você esconde, aquilo que nem você sequer sabe que existe no seu coração. Oração não é lugar de ostentar qualquer coisa, espiritualidade, é lugar de contrição, de abrir o coração diante de Deus e ser verdadeiro. Pai, pequei diante de ti, ou Pai, eu preciso da tua graça, ou Senhor, eu necessito da tua misericórdia, porque se não é a tua mão, Senhor, eu sei do que eu sou capaz de fazer por causa do pecado que tem prejudicado o meu coração, as minhas relações com meus familiares, com meus amigos, com o meu emprego, com minha empresa, com minha arte, com o meu trabalho, com a minha vida. Jesus olha para a árvore frondosa, ostentando um fruto que não produz, olha para o templo e para todos os comerciantes vendendo, para que aqueles que chegam depois comprem e ostentem uma espiritualidade que não tem, que não vive. E ele diz: a minha casa era para ser um lugar de coração honesto, uma casa de oração, uma casa de verdade. Mas a mentira de vocês, o desejo de se mostrar superior de vocês, transformou minha casa num antro de assaltantes. E quantas vezes a gente não se mostra superior, não é? Quantas vezes? Esses dias eu estava conversando com uma amiga e ela falou: rapaz, eu não estou conseguindo mais conversar com fulana não, porque sempre que eu levo para uma reclamação da minha vida e eu peço uma ajuda, minha casa está assim, assim, assado, ela responde na hora: ô mulher, que pena, na minha casa não é assim. E começa a ostentar como a casa dela funciona bem. Sempre que essa amiga tem a possibilidade de ser vulnerável, diante de si ela vê como que o próprio Deus, como que a santidade em pessoa, demonstrando uma vida perfeita que vive. Essa falsa espiritualidade que a gente pode estar transmitindo dentro da igreja ou fora dela, não permite espaço para a vida verdadeira. A gente mais fere do que contribui para o avanço do reino e para um maior proveito do evangelho. Quando os principais sacerdotes e os escribas ouviram isso, começaram a procurar um modo de matá-lo, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava com o seu ensino. Ao cair da tarde, eles saíram da cidade, e quando passavam na manhã seguinte, viram que a figueira havia secado desde as raízes. Então Pedro, lembrando-se, disse-lhe: mestre, olha, a figueira que amaldiçoaste secou. Eu comecei contando a história do John Muir. No meio da tempestade, ele se agarra numa árvore para viver intensamente o momento, a realidade à sua volta. E isso impactou a minha vida com Deus, impactou a minha casa, tem falado muito ao nosso coração, que por vezes nós nos afastamos da tempestade, buscando abrigo em um chalé, uma casa, numa mentira, ou até em coisas que têm a sua glória em si, mas que lhe fazem desprezar a vida que vocês vivem agora. Eu lembro que sempre que alguém chegava para mim e falava: João, você precisa consertar nisso, nisso e nisso, na minha cabeça era muito simples, era só consertar, era só não ser mais, era só mudar, era só decidir mudar. E eu sempre me frustrava porque eu não conseguia imediatamente ser aquilo que eu tinha decidido ser, por causa que alguém apontou o meu pecado. Por muito tempo, isso fez com que eu mudasse o externo, o meu comportamento, mas que não sondasse nem avaliasse
eu não sondava nem avaliava o interno, o meu coração, a raiz do pecado ou a raiz do problema e questão que eu causava nas pessoas. Talvez você, em sua urgência de Instagram e de recorte, queira já ser o excelente que Deus vai lhe tornar em Cristo Jesus, de glória em glória. E nessa pressa, você não admite que existem pecados a tratar no seu coração. Nessa pressa, você não admite que é um passo de momento em momento, como diz o Francis Schaeffer. A santificação é de momento em momento. Não adianta acelerar os passos, porque também não é uma obra nossa, mas do Espírito Santo que nos transforma em Cristo Jesus. O John Muir achava que estava agarrado e seguro naquela árvore pela força do seu braço. E talvez você tenha isso em mente hoje. Eu tenho me sustentado, mesmo na tempestade, na força do meu braço. Se eu me agarrar com força, se eu fugir do chalé e correr dentro para as árvores e agarrar, eu viverei a experiência disso e sairei ileso e salvo. A realidade é que quem tem sustentado a sua vida é Cristo Jesus. Independente da sua força ou não. Se fosse da vontade de Deus arrancar e secar as raízes imediatamente e jogar John Muir vento e céu afora e mundo afora, ele o faria. Portanto, não é a força desse explorador que o faz com que permaneça em solo e não seja varrido pela tempestade, mas é o Cristo e a misericórdia do Senhor quem nos sustenta diante das provações, diante das tempestades, porque em meio à tempestade a gente tem vontade de ir para o chalé, a gente tem vontade de se esconder e dizer, eu não sou essa pessoa, não. Quando alguém aponta o pecado, você fala, não, você está equivocado, você tem problema, isso aqui é... Se agarrar à árvore é dizer, eu tenho e eu preciso da graça do Senhor, porque se Ele quiser me jogar, com o vento de sua voz, o seu sopro divino, eu vou embora. Eu sei que eu vou embora. É Ele quem nos sustenta. É Ele quem nos sustenta. Então Pedro, lembrando, diz, mestre, olha, a figueira que amaldiçoaste secou. E Jesus lhe respondeu, tende fé em Deus. Em verdade vos digo, que se alguém disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar no coração, mas crê que fará o que diz, assim lhe será feito. E aí o versículo 24, ele continua falando sobre oração. Por isso vos digo que tudo que pedires em oração, crede que já o recebestes e o terei. Se você pega esse versículo isolado de tudo, você pensa, se eu pedir com fé, o Senhor vai me dar. Esse versículo, ele está falando sobre tudo que a gente já viu aqui. Está falando sobre honestidade. Se achegue diante do Senhor. Porque se você tiver fé, poderá mover um monte para o mar. Se você pedir em oração, se você se colocar diante dele em honestidade e verdade, ele atenderá ao seu coração. E o sacrifício, pequeno ou grande, imenso ou medíocre, será aceito pelo Senhor. Não é apenas sobre uma vida de oração, mas uma vida de verdade, de honestidade, de transparência, de humildade. Não tenham medo, meus irmãos, da mediocridade, de uma vida medíocre, de não ter alcançado o apogeu, a excelência do ser. Porque Cristo não teve vergonha da mediocridade. Ele, embora sendo Deus, se fez homem, não se apegou à sua glória, não se manteve altivo e distante, com medo de ser verdadeiro e de ser pequeno no meio de nós. Antes se fez homem, e sendo homem não teve orgulho, mas foi um homem servo, e sendo um servo não foi orgulhoso também, mas foi um servo obediente. E sendo um servo obediente, ele poderia ter sido um servo
obediente até onde não lhe comprometesse. Não lhe comprometesse a sua vida pessoal, o nome da sua família, o seu nome na praça, mas foi obediente até a morte de cruz. Ele que de fato é excelente. A glória de Deus beijou o feno da manjedoura entre animais num estábulo, sem medo de parecer medíocre, sem medo de parecer real. O medo de parecer real nos faz viver uma vida legalista, uma vida fundamentalista, uma vida moralista, uma vida em que a gente parece, por nossa própria força, viver uma vida de santidade. Cristo está dizendo: o que perdirdes em oração, crede que já o recebeste e o tereis. É Ele quem nos torna bonito, é Ele quem nos torna santo, é Ele quem nos transforma de glória em glória. E aí, meu irmão, se você adotar essa vida de se agarrar a Ele com toda a coragem e honestidade, como explorador, abraçar a árvore que é o Senhor, enquanto a tempestade invade seus olhos com tanta água que você sequer consegue abrir os olhos, mas conforme a água vai baixando sua força e o sol vai voltando a aparecer e você finalmente consiga abrir os olhos, enfim perceber que não foi você agarrado ao tronco que lhe sustentou, mas foi o Cristo agarrado a ti, que perseverou em você até o fim. E isso nos quebra toda a vaidade, nos desnuda de toda arrogância e orgulho. A última árvore que eu poderia citar aqui, já que já falamos de algumas, talvez a árvore que foi a matéria-prima para o madeiro em que o Filho de Deus foi crucificado, diante do mundo, diante de todos, tão vergonhoso que não havia beleza, nada atrativo, nada para olharmos, para o desejarmos. Naquela cruz, Cristo sangrou e foi o mais medíocre dos homens, o mais ferido, o afligido de Deus. Naquela cruz, o seu sangue nos purifica de todo o pecado. Como diz João, se alguém disser não tenho pecado algum, é mentiroso e engana a si mesmo. Mas se dissermos temos pecado, se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para perdoar os pecados e nos justificar de toda injustiça. Amém e amém. Não se orgulhe na sua força. Não se orgulhe no que você pode mostrar. Se orgulhe no fato de que Cristo, em sua força, tem lhe sustentado. E com orgulho e alegria, Ele tem lhe carregado nos ombros. E completará a boa obra que Ele começou em nós. Amém, gente? Alguns vão querer ostentar uma vida, vão ter a força do próprio braço, vão dizer para si mesmo, enganando a si mesmo, não tenho pecado, portanto não preciso. Tu, porém, permanece firme na palavra do Senhor. Permanece firme no milagre que Cristo amou o mundo de tal maneira que se entregou. Deus, o Pai, entregou o seu Filho. Quem crê no Filho não se envergonhará. Quem crê no Filho não se envergonhará. Amém.
Senhor, nós te agradecemos por essa noite, nós te agradecemos por essa mensagem do Teu Evangelho, pela reflexão, Senhor, que o Senhor tem colocado em nosso coração, por tudo que ainda podemos tirar, ó Pai, saindo desse lugar, voltando para as nossas casas, sobre viver uma vida de verdade, de honestidade, de sinceridade diante do Senhor. Pai, que não venhamos nos esconder em mentiras, nos esconder em vaidade, fugir do confronto do Senhor, fugir da fala do Espírito Santo que tem nos moldado e nos santificado, mas diante da tempestade da Tua voz, venhamos nos colocar diante de Ti, Senhor, agarrados na cruz de Cristo, intercedendo e pedindo, ó Pai, pela Tua misericórdia, pela Tua graça, reconhecendo que sem a Tua força e sem o Teu poder, nós não conseguimos, nós não somos nada. Nos abençoa, Senhor. Continua conosco, nos conscientizando de que a Tua casa é um lugar de coração contrito. E um coração contrito o Senhor não rejeita. Um coração contrito permanece no Senhor. No nome do Teu Filho que oramos. Amém.